Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia. Vera Magalhães também já está aqui presente. Denise, eu queria saber de você a sua análise sobre a tramitação da reforma da Previdência. A gente tem visto esses pontos sensíveis, como o BPC, a aposentadoria de trabalhador rural, de professor. Se isso cair, fica ali por volta de 1 trilhão ainda. Quais são os outros pontos que podem cair? Qual é a sua análise e a sua expectativa para essa tramitação? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que as mudanças devem seguir mais ou menos o que a gente já tem visto as discussões, né? O BPC foi um ponto que pegou muito mal desde o início, né? Tem uma sensibilidade muito grande, que é o benefício pago aos idosos que não contribuíram. O governo apresentou a proposta reduzindo a idade que as pessoas poderiam ter acesso, mas aí o valor seria menor, de R$400. Eu acho que esse valor pegou mal muito desde o início, né? Porque aí a pessoa, para ter o benefício integral, chegar a um salário, teria de esperar por um tempo muito maior. Então, no caso dos idosos que têm uma fragilidade maior, ainda que se fale que é melhor receber antes menos do que não receber nada por um período maior, foi uma coisa muito mal recebida. Então, eu acho que isso deve passar alteração. Ela não representa tanto assim em termos de volume aí que se espera de economia de gastos. Nós temos a questão da aposentadoria rural, que a sensibilidade vai no mesmo sentido, que a aposentadoria rural é difícil você ter aquele período todo de comprovação. No final das contas, ela representa 92,4 bilhões em economia, a gente falando em 1 trilhão e 200. Então, se houver alguma alteração que reduz um pouco ou coloque idades diferenciadas para homens e para mulheres, você não perderia todo esse valor que está sendo projetado e faria alguma diferença. O que faz mais diferença no cálculo geral do governo é em relação aos trabalhadores urbanos, a fixação da idade mínima e também a mudança da aposentadoria dos servidores da União. A economia total prevista, por exemplo, dá 224 bilhões e meio, tudo isso no prazo de 10 anos, né? Que se conta com impacto de longo prazo. No BPC, seria 34,8 bilhões, o que é muito pouco. E tem um abono salarial, que é um problema que pega também os estados, que é aquele benefício a mais que você paga o setor público para quem recebe até 2 salários, se quer reduzir para apenas 1 salário, mas aí entra a questão também do posicionamento dos estados em relação a isso. Pode fazer uma diferença maior no cálculo final, chega a quase 170 bilhões de reais, mas eu não vejo essas mudanças aí como uma coisa dramática do ponto de vista da economia de gastos. Quando o governo apresentou a proposta, já se imaginava alguma alteração, ele jogou muita coisa, inclusive que já foi tirada naquela primeira etapa da CCJ. Muita gente vê aí essa demora toda como uma ação coordenada do centrão de políticos. Eu acho que é uma tramitação normal. Se o governo tivesse seguido com aquela proposta que foi apresentada por Michel Temer, ele já teria quebrado algumas etapas. Mas aí ele agregou algumas outras coisas, como esses pontos da reforma, que exigem uma discussão maior. E a gente tem de reconhecer que a base do governo foi muito mal de início. Na CCJ isso ficou muito claro, a omissão deles, a confusão que fizeram, inclusive quando Paulo Guedes esteve lá explicando todos esses pontos. Agora eu vejo uma disposição muito grande do Congresso, acompanhando discussões anteriores, enfim, você fazendo uma comparação, você vê que o relator quer manter a proposta, presidente de comissão, que os líderes partidários, a não ser aqueles da oposição típica, que seriam contra em qualquer condição, você vê uma adesão muito grande. Eu acho que a mesma da população. Eu acho que falta o governo deixar acomodar um pouquinho os ânimos, às vezes, né, não partir para o confronto, para deixar o barco correr. Eu acho que essa demora é meio natural, é uma reforma muito importante, né, Felipe? Você mexe com a aposentadoria das pessoas, é uma coisa que você vai reorganizar na Constituição os direitos da população. Então, eu acho que é normal que haja discussão. Legal, Denise.